Nós vamos explicar aqui as características principais do modelo energético brasileiro, né? Esse modelo, é importante nós só dizer que até os anos 90, a eletricidade, a indústria da eletricidade do Brasil era controlada por empresas estatais e ela vendia energia ao custo de produção, que ela chamava de tarifa pelo custo de produção. Nos anos 90 sofreu uma mudança muito grande e essa mudança no setor elétrico, o pessoal conheceu isso como privatização. Mas essa privatização ela é uma nova forma de organizar o modelo para beneficiar alguns e penalizar outros. Então esse modelo, que nós chamamos de modelo de mercado, ele tem algumas características. Quem sempre toma a decisão de organizar nessa sociedade capitalista é a classe de cima, como o Floresta diz, não é os de baixo são os explorados. Os de cima eles organizam de tal forma, e os de cima é o capital, é a burguesia, aqueles que mandam na sociedade, que é os setores empresariais de caráter a burguesia internacional, mesmo que seja aqui em território brasileiro. E eles organizam essa indústria da eletricidade, tem praticamente 6 características que permitem a eles daí extrair a máxima taxa de lucro e para beneficiar eles. Então, uma das características desse modelo energético é quem controla a energia. Antes era controlada pelo Estado, né? Agora o controle é propriedade privada do capital, e essa propriedade é uma dominação imperialista, uma dominação externa. É o capital internacional que controla. O Florestan ia dizer que é uma dominação imperialista externa da dominação. E quem é, quando tu analisa quem é os donos de uma hidrelétrica, de uma linha de transmissão, de uma distribuidora de energia elétrica de uma cidade? Quem é que está por trás, que são os acionistas, quando tu analisa cada um? Cada uma. Pode ser em São Paulo, pode ser na Bahia, no Ceará, pode ser no Pará, no Rio Grande do Sul, em qualquer estado que tu vai analisar, tanto a geração, quanto as linhas de transmissão, quanto as distribuidoras, tu vai ver que são os bancos internacionais e fundos internacionais de investimento. Fundos é aqueles fundos de investimento que os mais ricos não têm onde colocar, colocam num fundo. Por exemplo, tem um fundo chamado BlackRock, que é um fundo nos Estados Unidos que ele domina um conjunto de patrimônio de quase 6 trilhões de dólares. É mais ou menos, eu acho que dá umas 3 economias brasileiras. E aqui eles aparecem como controle das transnacionais. Essa é uma das características, né? Que a energia passa a ser controlado pelos bancos, pelos fundos e pelas empresas transnacionais. Isso tudo é capital internacional. Claro que se ele controla, ele também recolhe a riqueza e remete essa riqueza aos seus donos, aonde eles ficam, que geralmente nas bolsas de Nova York, de Londres, de Madrid, na Bovespa de São Paulo, tudo isso. Então essa riqueza também ela já tem uma característica que ela é remetida para os seus acionistas, a riqueza gerada aqui no setor elétrico. A segunda característica do modelo energético é aquilo que nós chamamos que como é que eles organizam, ele é hegemonizado por aquele setor da burguesia que manda na sociedade, que é o setor financeiro, que de novo cai nos bancos e nos fundos internacionais de investimento. Mas essa característica principal de organização, ela tem 2 características. Primeiro, eles fracionam o setor elétrico. Então, antes, a geração, a transmissão e a distribuição, tudo era coordenado por uma empresa estatal. Agora, isso é dividido e na geração, por exemplo, cada hidrelétrica virou um negócio particular, né? E dentro da hidrelétrica eles dividem cada área.
até o direito dos atingidos é fracionado por município, por comunidade, para tentar o quê? Para dividir o povo, para eles terem menos força e para explorar mais. Essa característica é a característica do fracionamento e ela tem a função naquilo que na teoria marxista de reduzir o tempo de rotação do capital, mas ela, ao reduzir, ela permite aumentar a taxa de exploração sobre a classe trabalhadora. A segunda é que essa característica do capital financeiro tem um modelo de financiamento que ele faz propositalmente um autoendividamento das hidrelétricas, das linhas de distribuição, da distribuidora. E você tem que saber o seguinte, qual o motivo de autoendividamento? É gerar altos volumes de juro. Então, quem ganha mais no setor elétrico é o cara que recebe juro. Todas as hidrelétricas têm dívida, as linhas de transmissão têm altas dívidas e as distribuidoras de energia também têm altas dívidas. Os últimos dados era que o setor elétrico todo, a geração, transmissão e distribuição, tinha uma dívida de aproximadamente 200 bilhões de reais, que se tu pegar uma taxa de 10%, isso dá 20 bilhões de lucro por ano, sem produzir nada. Então, o capital portador de juro é o capital que mais ganha o setor elétrico. Mas como é que eles fazem? É que o juro é permitido jogar na tarifa. Então, em forma de aumento futuro para a população. Então, a população paga todo esse juro através da conta de luz mensalmente. Então, essa é a forma que o capital financeiro ganha mais dinheiro. Eles, além de mandar, eles ganham pelo esquema dos juros. E isso é por um modelo de financiamento que é a principal característica. Por isso que nós dizemos que a hegemonia do setor elétrico é o capital financeiro. A terceira característica do modelo energético é o tipo que eles adotam de tarifa de energia. Nem essa tarifa que é no Brasil não foi sempre assim na história e não precisa ser e não pode ser. Ela é uma tarifa injusta. Por quê? Porque eles adotam um modelo de tarifa criado e concebido pelo um organismo que é um banco chamado Banco Mundial, que eles adotam o tal de regime de preço teto. Veja, se nós temos uma produção aqui no Brasil de baixo custo e no mundo é de alto custo, então eles adotam não esse preço de piso, eles adotam esse preço do teto aqui no Brasil. Por isso que é o modelo de regime, eles adotam esse nome, preço teto. E esse padrão de preço teto é o padrão internacional. Então eles cobram o preço da energia elétrica aqui no Brasil como se estivesse produzindo a carvão, a térmica, a petróleo, a gás natural, a nuclear, ou seja, todas aquelas fontes mais caras. Mas só que tem que lembrar que nós produzimos aqui a base de água, que é de menor custo de produção. Esse é o modelo de tarifa que eles adotam. Por que eles adotam esse modelo? Porque aqui daí permite o lucro extraordinário e, além disso, para não colocar em risco esse lucro, para manter sempre esse lucro alto, extraordinário, para eles, para mandar depois para os bancos e para os fundos e remeter tudo isso para fora, eles criaram uma forma de organização que permite eles têm direito a 4 tipos de aumento nas contas de luz ao longo dos seus 30 anos. E isso aí é praticamente anual. Das formas de aumentar a conta de luz eles chamam de reajuste anual. Todo ano tem que fazer um reajuste. Uma segunda é uma revisão periódica. A cada 4 anos tem que dar uma revisada, porque se baixar essa taxa de lucro, nós temos, o empresário diz, não, nós temos que recolocar no preço teto aqui para nós continuar ganhando lucro extraordinário. Um terceiro tipo diz, mas vamos que em qualquer momento nós também precisamos ter direito extraordinário, que eles chamam de revisão extraordinária. A qualquer momento pode ser, eles podem pedir um novo aumento nas contas de luz. E uma quarta agora, que eles encontraram essa barbaridade aqui, que é a tal de bandeira tarifária. Diz, se eu secar o lago, eu tenho o direito de aumentar a conta de luz.
Então, na verdade, funciona assim. Então, eles secam propositalmente, usam o máximo da água dos lagos. Ao secar, eles têm não é um chamado privilégio, na verdade é um privilégio, mas eles é um prêmio que eles chamam por esse uso intensivo dos lagos de aumentar a conta de luz, chamada bandeira vermelha. Tu ganha um prêmio de aumentar a conta de luz em cima disso. Essas 4 formas de aumento, mais esse modelo de preço teto, que isso cria as condições do povo brasileiro pagar a tarifa ao preço mundial e não ao que custa realmente aqui no Brasil. E isso, ao pagar preço tão alto, faz com que o povo tenha uma das tarifas mais caras do mundo, mesmo tendo um dos custos de produção mais baixos do mundo. Essa é a contradição. Por que então tem essa contradição? Aqui custa barato produzir energia e o povo paga a tarifa mais cara. É porque tem um modelo de tarifa concebido pelos banqueiros e pelo capital financeiro para fazer com que esse tipo de tarifa seja mais alto. Não é porque custa tão alto. A 4ª característica, por isso que aqui ainda, só mais uma questão que é importante, que o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, tem lançado uma campanha muito intensa de que o preço da luz é um roubo. Não tem como não dizer que o preço da luz é um roubo. E a segunda questão, que os setores empresariais, quando eles são cobrados e os próprios governos são cobrados que a conta de luz é tão alta, eles dizem, não, mas também é um pouquinho porque o imposto é alto. Isso é uma grande mentira. Isso não é verdade. O grande problema é por causa desse sistema de tarifas que é um assalto às residências brasileiras, aos 72 milhões de contas de luz que são obrigadas a pagar mês a mês. 4ª característica do modelo é que para tudo isso funcionar, eles criam uma estrutura de Estado, com leis, com instituições políticas, que elas são para atender e beneficiar o capital e não permitir que o povo mude essas questões. Então, o Estado é o lugar que, nessas estruturas que eles criaram, que eles definem as taxas de lucro e o Estado vai garantir que isso seja aplicado ao longo dos 30 anos de concessão para cada um desses empresários, dessas empresas. Então, uma das estruturas características de Estado, que ela se apresenta como técnica e neutra, se chama Agência Nacional de Energia Elétrica. Na verdade, é uma agência de negócio dos empresários, que lá eles decidem quanto vão dar de aumento para cada empresário, quanto que vai ser a taxa de lucro, tudo isso. Portanto, e são estruturas extremamente capturadas. Elas não têm, elas são autoritárias, elas são aquilo que o Florestan Fernandes, elas são capturadas, mas elas têm lá eles definem esse padrão de composição dos interesses da burguesia. Então, esse padrão de composição nas estruturas do Estado, que exclui o povo e é dominado pelo capital, eles criaram tudo isso para esse modelo funcionar assim como é. Então, as agências reguladoras, em vez de ajudar o povo, elas são inimigas do povo. Elas atuam contra as estatais e contra as empresas e contra a população, e beneficia os setores que dominam a energia, que é os bancos, o capital internacional e os fundos internacionais. 5ª característica do modelo é que, para explorar também tudo isso, seja os trabalhadores do setor elétrico, seja os atingidos que são expulsos pelas obras, seja as residências, eles também reestruturaram aquelas relações de trabalho. E essa reestruturação de trabalho, esse fracionamento do setor, isso também causa um fracionamento da classe trabalhadora, dos trabalhadores, e ao fracionar diminui a força, porque eles acham que eles não precisam, não são da mesma classe, e aí eles acham que não precisa se juntar. E a força do povo está na organização deles, em sindicatos, em partidos, em organizações, né, para ter mais força e lutar contra os seus inimigos de classe. Então,
essa reestruturação serve para quê? Para aumentar as taxas de exploração sobre os trabalhadores. No caso dos direitos atingidos, quando é para calcular a tarifa aqui, definir quanto custa, eles botam todos os custos dos atingidos o máximo. Mas quando é para repassar para as famílias, eles não repassam. Então, isso eles ficam cobrando ao longo de 30 anos como se fosse lucro deles. Negar o direito virou um negócio. Porque ao negar o direito, eles recebem da conta de luz os direitos dos atingidos, mas não repassam para os atingidos. Então, ele fica... As empresas ficam com esse valor e ao ficar com esse valor, vira lucro deles ao longo do tempo de concessão de 30 anos. Então, os direitos são negados porque aumenta o lucro das empresas. Assim também é as contas de luz dos 72 milhões, porque o povo pega do salário, lá de cada mês que ele recebe ao final do mês, parte do salário retira lá no bairro, retira para ter que pagar a conta de luz. Então o povo lá dos bairros, das comunidades, a população que trabalha mensalmente e tem que pagar a conta de luz também é explorada. A sexta característica é que esse modelo também eles priorizam o uso das hidrelétricas porque ela é vantajosa, ela tem um custo de produção mais baixo e ao ter um custo de produção mais baixo permite gerar lucros extraordinários no setor. Então, essas 6 características aqui, elas criam um modelo de organização do setor elétrico. E esse modelo, eu até vou dizer, eu até anotei algumas questões que eu acho importantes. Primeiro, é um modelo contra o povo. Segundo, é um modelo que beneficia o capital financeiro, os bancos e os fundos internacionais. É um modelo que beneficia o setor imperialista e é um modelo de dependência externa. Terceiro, as residências que pagam a conta de tudo isso. Quarta questão, o preço da luz é um roubo. Quinta questão que eu disse, esse modelo destrói a soberania do país. O Brasil não tem nenhum controle, o povo não tem um controle sobre isso. Quem controla é o capital internacional. A outra questão, toda a riqueza gerada aqui vai tudo para fora da região. Ou seja, o povo, uma outra questão, os direitos são violados. Mais uma questão que é importantíssimo dizer, que todo esse modelo gera uma extraordinária lucratividade que beneficia os de cima e penaliza os de baixo. Só é possível mudar com isso com um novo modelo energético que nós chamamos de projeto energético popular, aonde que isso tudo tem que ser mudado. Por isso que não é só mudar a matriz. O problema não é tecnológico, isso é importante a luta tecnológica, mas o importante é mudar um modelo energético como todo, que nós chamamos que é a luta por um projeto energético popular com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. E é isso que o MAB defende, essa é a síntese de um projeto diferente desse. Porque no projeto energético popular, o modelo de tarifa não é pelo preço teto, é o modelo pela tarifa de serviço, pelo custo de que produz. As estruturas de Estado não são dominadas pelas empresas, mas são dominadas pelo povo. A reestruturação aqui não é para explorar, para negar direitos, nisso, é para que o povo tenha uma condição adequada de vida. O uso da matriz é para o uso adequado com elevada sustentabilidade ambiental. Aqui, esses aqui não podem controlar. Né? Então, por isso que é um modelo diferente e isso exige que toda a classe trabalhadora esteja organizada, os povos da cidade do campo, os atingidos, os operários e todos os trabalhadores, porque isso é uma luta que exige uma luta contra o capital internacional. E isso só se faz com organização, com um elevado nível de consciência política e com lutas de todo o povo a nível nacional.